Tá, vamos lá. Esse aqui é um projeto novo que eu decidi desenvolver e basicamente a ideia é eu pegar o que eu estou estudando e tentar ensinar para vocês de forma que eu possa aprender melhor e que vocês possam entender um pouco do que eu estou aprendendo, até mesmo para compartilhar o que eu estou aprendendo. Então, sem mais demoras, o tema de hoje é o que é inteligência artificial. E para começar, eu tenho que dizer que meio que existem quatro definições, porque existem quatro formas diferentes de pensar que um sistema é inteligente. A primeira delas, talvez a mais conhecida que as pessoas usem, seria entender que um sistema inteligente, uma inteligência artificial, é aquela que consegue agir como um ser humano. Isso era basicamente o que o teste de Turing propunha. Que um computador que uma determinada pessoa não conseguisse identificar se era um humano ou se era uma máquina por trás, isso seria então uma inteligência artificial. E para que uma máquina tivesse determinadas capacidades de imitar o comportamento humano, ela teria que ter a capacidade de se comunicar por meio do processamento de linguagem natural, ela teria que ter a capacidade de armazenar o pensamento, o pensamento não, armazenar o pensamento de outras pessoas e também de conseguir ouvir e interpretar isso. Além disso, ela teria que, com as informações que ela armazenou, ser capaz de trazer conclusões acerca disso e de gerar novos pensamentos a partir do que ela já recebeu. E também ela teria que ser capaz de identificar determinados padrões em falas, textos, áudios e conseguir inferir alguma coisa a partir disso para trazer melhores respostas. Então essa talvez seja a definição mais conhecida como sendo algo inteligente e isso é um conceito que já existe faz muito tempo e ele tem se evoluído nos últimos tempos e hoje existe o que se chama de teste de Turing total, que seria algo como, de fato, você não conseguir identificar se é uma pessoa ou não por trás, porque você estaria também adicionando aí a capacidade de interpretar imagens, ou seja, você estaria integrando visão computacional nesse teste de Turing, e também a capacidade de atuar sobre o ambiente, de interagir sobre um determinado ambiente que uma máquina esteja, que seria também implementar robótica, daí no conceito de inteligência artificial que age como um ser humano. Então você teria as seis características: a capacidade de se comunicar, a capacidade de armazenar conhecimento, a capacidade de utilizar o conhecimento armazenado, a capacidade de identificar padrões, a capacidade de entender um ambiente visualizando ele com imagens, e a capacidade de atuar por meio da robótica nesse sistema. Essa é a primeira definição. Existe uma segunda definição que diz que um sistema inteligente, uma inteligência artificial, seria aquela que é capaz de pensar como um ser humano. E isso basicamente vem da ideia de que você teria que entender como que o cérebro humano consegue processar entradas para dar determinadas respostas. E aí uma inteligência artificial seria algo que de fato imita o cérebro humano e que conseguisse dar para determinadas entradas as mesmas respostas que um ser humano daria. Por exemplo, uma pergunta. Então, essa é a segunda definição, a definição de que uma inteligência artificial é aquela que consegue pensar como um ser humano, imitando o cérebro humano. E a terceira é que uma inteligência artificial seria aquela que consegue pensar racionalmente. E pensar, né, o conceito de inteligência nessa escola, nesse ramo que entende que inteligência artificial é isso, seria entender que um sistema inteligente é inteligente se ele faz a coisa certa, ou o que é esperado. E isso, basicamente, entende que o ser humano tem um pensamento lógico e que um sistema que consegue representar lógica e executar operações lógicas seria então um sistema inteligente. Então, um sistema que a definição de inteligência artificial como sendo algo que consegue pensar racionalmente seria como uma máquina conseguir usar lógica, que talvez é aí o conceito de
código ou programação que tem, né? Algo que consegue realizar operações lógicas, é algo que é inteligente. E por último, mas não menos importante, existe o conceito de que uma inteligência artificial seria aquilo que consegue atuar, agir racionalmente. E agir racionalmente aqui se entende por atingir o melhor resultado, mas não sendo o melhor resultado aquilo que você aquilo que você tem como objetivo, mas sim aquilo que é possível, né, em um determinado cenário. Então, às vezes você quer atingir um determinado objetivo, mas existem algumas coisas que podem atrapalhar você atingir esse objetivo, como sendo, sei lá, no caso de uma pessoa, o tempo para fazer uma determinada tarefa. Então, esse quarto ramo entende que uma inteligência artificial seria aquela que consegue atuar racionalmente para atingir ao máximo que ela conseguir um determinado objetivo. Então, ela teria que entender qual que seria o melhor resultado, dado que ela tem alguns empecilhos aí de tempo e de armazenamento e outros que vierem para ela. E aí, a partir disso, ela teria que atingir uma solução. Então, só fechando, esses meio que foram os quatro conceitos do que é uma inteligência artificial. E não esqueçam de se inscrever. Vejo vocês no próximo vídeo.